Segundo Samuel capítulo 9, versos 1 ao 5 diz: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi. E disse o rei: você é Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com essa pessoa de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, um aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde ele está? E Ziba disse ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Até aqui o texto. Para quem nunca ouviu essa história, nós estamos falando de um garoto chamado Mefibosete. E nomezinho difícil de falar, né? E esse garoto é alvo dessa conversa aqui. Quero que você imagine um dia no reino. Davi lembra de uma promessa que ele tinha feito para o seu amigo Jonatas. E ele fez uma promessa do tipo assim: cara, eu sou teu amigo, se um dia tu faltar para a tua família, conta comigo, eu vou cuidar da tua casa. E se eu vir a faltar primeiro, cuida da minha família, cuida dos meus filhos. Eles eram amigos de verdade, e eles fizeram uma aliança. E diferente das alianças dos dias de hoje, que as pessoas nem lembram o que fizeram, eles levavam a sério. E aqui Davi já tinha chegado, tinha conquistado o reino, e ele lembra dessa promessa. E ele diz, ele chama, tem alguém da casa de Saul, e quando ele fala casa de Saul, é porque Saul era o pai de Jonatas. E como Saul era o rei, então ele diz, ele usa a referência de alguém que era mais conhecido. Tem alguém da casa de Saul para que eu faça bem a essa pessoa? E então tinha um servo ali, e esse servo vai dizer: olha, tem um garoto aleijado de ambos os pés. E eu fico pensando, que relevância tinha essa informaçãozinha? Era só ele dizer assim: tem um ainda, eu conheço um, que está lá em Lodebar, o nome dele é Mefibosete. Mas ele precisou frisar de que tinha um aleijado. E essa história é a história desse garoto que era um príncipe, que ele nasceu para ser um herdeiro do trono. Ele nasceu e possivelmente ele poderia ser um rei um dia, mas agora ele mora em Lodebar, aleijado de ambos os pés, abatido, angustiado, sem perspectivas, sem vida, cheio de problemas emocionais, derrotado. A história desse garoto começa no segundo livro de Samuel, no capítulo 4 e versículo de número 4 também. Conta pela primeira vez a história dele, e diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Ele era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel, e a sua ama, a babá, o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ela caiu, e ele ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Saul e Jonatas foram à guerra, e não voltaram da guerra, eles morreram na guerra. Fica imaginando um menino de 5 anos, eu tenho um menino de 4 anos, e que naquele dia ficou no portão esperando o pai, e ao invés do pai voltar para casa, dar um beijo, pegar no colo, veio um mensageiro correndo e afoito, dizendo: perdemos a guerra. E quando se perdia uma guerra, o exército inimigo que havia vencido começava a invadir, e ali era estupros, mortes, terrível, e principalmente para a família do rei, porque eles queriam dizimar tudo que fosse semente real. A babá
numa tentativa de salvar a vida daquele garoto, ela pega ele e sai correndo. E a Bíblia diz que quando ela corre, ela cai. E eu paro para pensar o tamanho desta queda, que quebrou a bacia dessa criança. Ele não só escuta que seu pai morreu e seu vovô morreu, ele agora está sob uma dor terrível de uma fratura. E essa mulher o levanta fraturado e sai correndo, procurando um abrigo longe daquele lugar. E ele passa a viver com quem quebrou as suas pernas, quem quebrou, quem o aleijou, quem o deixou naquela situação. Numa época de hoje, quando acontece determinadas quedas, nós já temos bastante dificuldade em restaurar o andar da pessoa. E dependendo de onde é a fratura, nunca mais anda. Imagine nesta época, sem hospitais, um país que havia perdido uma guerra e que eles precisavam fugir. Eu estou pintando para você toda a situação desse garoto que é alvo daquela conversa ali no reino. Eu paro para pensar como ele estava, porque a sua infância foi marcada por um trauma muito grande. E se nós pararmos para pensar na vida dele, talvez, de vez em quando, sentado em Lodebar, ele pensava: como seria a minha vida se tudo isso não tivesse acontecido? Eu paro um pouco para conversar com você sobre como seria a sua vida se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu. Você sabe o que eu estou falando? Um trauma, uma dor, uma violência, uma perda, uma separação. Como seria, às vezes nós paramos para ver como seria a minha vida se eu não tivesse casado cedo, se eu não tivesse saído de casa, se eu não tivesse perdido mamãe, se eu não tivesse perdido meu pai, se não tivessem me violentado, se não tivessem me arrastado para longe. Como seria a minha vida? Alguns de nós ainda vivemos em Lodebar. Lodebar é o nome dessa cidade onde ele vivia, e a palavra Lodebar significa lugar esquecido, lugar de silêncio. Ele vivia de favor, ele era um príncipe, mas que havia perdido seu reino, havia perdido seu rei, havia perdido seu pai, seu avô, havia perdido tudo, havia perdido suas pernas, havia perdido suas perspectivas, havia perdido tudo e agora morava de favor na casa de um homem, num lugar esquecido por todos. O que restava para um homem aleijado, se não tinha para ele aposentadoria nessa época, não se tinha muitos recursos, só o lamento de pensar: como seria a minha vida ser? Como seria a sua vida ser? Se tudo fosse diferente, se não tivesse acontecido do jeito que aconteceu, se não houvesse a traição, se não houvesse a separação, se não houvesse essa tentativa nova que não deu certo, se não houvesse essa dor, se não tivesse esse acidente, se não houvesse essa doença, se não houvesse tanta coisa que lamentamos e pensamos: como seria a nossa vida se tudo pudesse ser diferente do que foi? E o livro de Jó, no capítulo 6 e verso 11, Jó, sentindo-se miserável, diz: pois que força é a minha para que eu espere, e qual é o meu fim para me portar com paciência? Ou, essa versão é muito legal, que está aqui na tela: qual é a minha força para que eu espere, ou qual é o meu fim para que eu prolongue a minha vida? De que adianta eu viver? De que adianta eu continuar? De que adianta eu tentar, eu ter esperança, eu sonhar? De que me adianta isso? Se olha só tudo que já me aconteceu. Que tipo de vida me espera? Que esperança eu tenho? Por que eu não morro de uma vez? E às vezes nós nos perguntamos: por que eu ainda estou vivo? E eu sei que de tempos em tempos Deus me leva a uma palavra como essa, e eu trago, e talvez repetitiva para algumas pessoas que já caminham conosco há algum tempo, mas talvez totalmente nova para alguém que chegou aqui pela primeira vez, e está ouvindo essa palavra pela primeira vez.
E você sabe exatamente que Deus está falando com você, porque você nessa semana se perguntou: por que eu ainda vivo? Por que eu não morro de uma vez? E a coragem para tirar a vida é pouca, então a gente olha para Deus e diz: me leva daqui, eu não aguento mais viver, eu não quero mais, eu não suporto mais. Mefibosete estava nessa situação, ele não suportava mais, e agora ele tinha um filho. Se você continuar lendo a história, ele teve um filho. Os tempos passaram e esse garoto, de alguma forma, teve um relacionamento. E então fica toda aquela dificuldade, porque ele não teve o pai brincando com ele, e ele não pode brincar com o seu filho. O seu pai porque morreu, e ele porque é aleijado. Tem algumas coisas que nós vamos reproduzindo pela vida, nós vamos passando para a próxima geração. Nós não conseguimos viver a totalidade daquilo que nós nascemos para ser. E eu estou contando apenas essa parte difícil da vida. Então Davi, a Bíblia fala que Davi pergunta: escuta, tem alguém? E esse Ziba pensando assim, né? Bom, eu sou o servo, tem um cara lá que é aleijado, eu vou dizer que tem um cara aleijado, porque as coisas vão acabar sobrando tudo para mim. Porque o servo de uma casa, se não houvesse mais herdeiros, o servo herdava. E o cara diz assim: tem um aleijadinho lá, dá para dar nada por ele, mas está lá. No momento em que Davi ouve o nome, ele não quer saber se é aleijado, não quer saber se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo. Ele só diz: me tragam ele, vá até lá, eu quero ele aqui. A Bíblia diz que eles vão até lá. E eu estou resumindo a história para você, ela é bastante longa. E eles chegam e dizem assim: você é Mefibosete? E diz que ele se prostra por terra e diz assim: teu servo, o rei manda te chamar. Pensa, ele era descendente de uma linhagem real que tinha caído. Um novo rei manda chamar. O que passa na cabeça? Veio me matar, né? Porque uma dinastia matava toda outra dinastia, em geral, né? Em geral era assim nos povos antigos. Então ele pensa: eu estava esquecido até agora, eu estava escondidinho aqui na minha, eu estava, vivendo a minha vidinha, e agora me acharam. Agora ele vai. Quando ele chega diante de Davi, olha a palavra que ele fala. 2 Samuel 9:8. Prostrou-se Mefibosete e disse: que é o teu servo, o que eu sou, para teres me olhado, porque como um cão morto, tal sou eu. Eu quero que você entenda que a visão que esse homem tinha dele mesmo, era de alguém podre, é de alguém morto, é de alguém que fede, é de alguém repulsivo. Assim como algumas vezes nos sentimos em determinadas áreas da nossa vida, uma pessoa que cria repulsa. E nós não conseguimos entender quando alguém se interessa, se aproxima de nós, e principalmente Deus. O rei manda te chamar, mas quem sou eu? O rei quer falar contigo, mas eu não tenho nada para oferecer. Deus manda falar para você, mas quem sou eu? Deus nem me vê. Algum servo do rei chegou até na sua casa, alguém trouxe uma mensagem para você, alguém mandou um convite para você, alguém te buscou na tua casa, ou hoje você sentiu um impulso de vir à igreja. O Espírito Santo enviado de Deus foi até você e te trouxe aqui para dizer: o rei quer falar com você hoje. O rei quer falar com você hoje. O rei quer falar contigo. E eu não sei se você, como esse garoto, quem sabe só chegou aqui se arrastando, chegou aqui que só Deus sabe como você chegou. Para sair do carro, entrar aqui foi de arrasto. Talvez até teve uma treta entre família antes de você entrar. Você chegou aqui de arrasto. E aí você pergunta: Deus querer falar comigo? Com um cão morto que nem eu? Com alguém que fede? Com alguém que está cheio de coisa por resolver nessa vida?
Deus quer falar comigo? Eu com essa vida podre que eu tenho, vivo com medo que me descubram, fiz tanta coisa errada, tenho feito coisas erradas, Deus quer falar comigo? Eu estou aleijado faz tempo, eu não ando faz tempo, eu me arrasto na vida faz tempo, o dia que eu contar para minha família, eu estou acabado, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada. E é interessante aqui porque ele se pergunta, ele não entende por que ele é chamado pelo rei, porque ele não tem nada para entregar. Mas quando o rei te chama, não é porque ele quer algo de você, mas é porque ele quer entregar algo para você, ele quer te entregar uma coisa, ele quer dar algo especial para a sua vida. Não tem nada que nós possamos dar ao Senhor, ele já deu tudo. Ele não fazia ideia de que Davi tinha feito uma aliança com seu pai, ele não sabia de que ele era alvo de uma aliança, ele não fazia ideia. Sabe o que você não faz ideia? De que antes de você nascer, antes de você existir, Jesus fez uma aliança com Deus pela tua vida. Ele disse: eu vou morrer, Pai, eu vou entregar a minha vida na cruz do Calvário, mas eu estou colocando dentro dessa aliança o nome de cada uma dessas pessoas que estão hoje aqui dentro da The Way Church, nesse dia de hoje, porque eu estou fazendo essa aliança para que eles tenham um lugar na tua mesa, para que eles tenham um lugar junto a ti. Você não fazia ideia disso. Talvez você não fazia ideia de que o teu nome já estava lá. Sim, Senhor, talvez estava lá, mas não faziam ideia de que, sabe, de que eu estaria desse jeito que eu estou hoje, porque nós olhamos para essas deformidades que a vida nos impôs, e nós passamos sempre a justificar, e sabe, é porque, sabe, foi a minha babá, foi o meu pai, é porque... Quanto tempo nós vamos ficar nessa posição de lamento, de tudo que nós não temos, não conseguimos, não chegamos, não somos iguais ao outro, temos umas diferenças? Até quando nós vamos ficar lamentando? E sim, foi triste o que aconteceu, sim, foi muito triste o que aconteceu, mas você tem que tomar uma decisão. A decisão que você tem que tomar é: eu vou continuar me lamentando, chorando e dizendo, não tem mais jeito, ou eu vou aceitar o convite do rei e eu vou ver onde é que isso vai dar, ou eu vou aceitar sair desse Lodebar, desse lugar esquecido que a gente está, porque muitas vezes a situação não requer nem que a gente diga o que aconteceu, mas onde a gente está. Não é como você está, mas é onde você está. Porque como a gente está o resultado do que nos aconteceu. Mas aonde eu estou? Eu estou em um lugar de oportunidades ou eu estou em um lugar de esquecimento? Eu quero continuar aqui esquecidinho, paradinha, no meu silêncio, ou eu quero aceitar o convite do rei para ir para a casa dele? Deus quer mudar você geograficamente, porque às vezes já não é mais nem o problema que eu carrego comigo, é o ambiente que me enferma, é o ambiente que está me destruindo, é o lugar que eu escolhi, é os amigos que eu escolhi. E tenha bastante cuidado e discernimento com isso que eu estou dizendo agora, mas tem amigos que mais te enfermam do que te ajudam. Parecem amigos, mas eles constantemente te fazem ficar em Lodebar. Pois é, que situação a tua, meu Deus, eu tenho tanta pena, e ficam lambendo as feridas. Até quando? Quando você conta alguma coisa e você pensa, não, eu vou me mudar de Lodebar, eu vou sair desse lugar aqui, eu vou me levantar, eu estou pensando em fazer tal coisa, sempre tem alguém que diz, pois é, não sei, e é de alguém que você espera incentivo. Quem são os teus amigos de Lodebar? Você está entre ficar no lugar onde você está há 30 anos, ou de repente tomar um posicionamento e fazer uma mudança hoje, porque você tem um convite, e o convite é que o Espírito Santo está falando, o rei está chamando você. Veja que ele não sai com um monte de promessas, ele apenas disse, o rei está chamando você.
E nós temos que nos divorciar de um pensamento maligno, que é assim, é que a Bíblia diz, né, que a gente vai ter muita aflição, que o nosso descanso não é aqui, que a gente começa a juntar partes dos versículos para justificar toda essa vida ruim que às vezes nós vivemos. E a nossa esperança está no céu, porque um dia quando eu chegar no céu, por que tem tanta gente querendo morrer? Porque há tanto tempo a religião ficou pregando de que só no céu é que vai ter descanso, só no céu é que vai ter paz. Aí eu digo, não, eu não quero mais viver aqui, né, cara, eu vou embora, eu quero ir para o céu, porque aqui é só desgraça. Havia um reino ali perto, e havia Lodebar. A geografia só mostrava para ele o quê? As pernas quebradas, eu não posso brincar com meu filho, eu tenho essa vida desgraçada, eu um dia era príncipe, agora eu sou esse negócio aqui esquecido, sou esse mendigo, e era isso que mostrava Lodebar para ele. Ele podia pensar, eu quero morrer, eu quero ir para o céu. Mas chegou um convite para mostrar para ele, de que aqui na terra ainda, é possível ter uma vida diferente. E talvez toda essa mensagem que eu estou aqui proferindo para você, é para dizer que você não precisa morrer para ter uma vida melhor, ou talvez, não partir desta terra, mas morrer para o mundo e viver para Deus. Você precisa morrer para Lodebar, para viver em Jerusalém. Você precisa morrer para esse lugar do esquecimento, para começar uma vida nova no palácio do rei. Deixa eu continuar aqui para você ter um entendimento completo do que eu estou dizendo. Ziba disse, ele é aleijado, o rei não quer saber, manda chamar, eu tenho uma aliança com o pai dele que ele não faz nem ideia. Quando ele chega, ele já saiu de Lodebar e ele chega no reino, ele ainda diz que ele é um cão morto. Isso mostra que ele saiu de Lodebar, mas Lodebar ainda estava dentro dele. Isso acontece muito. Às vezes a gente até sai do lugar, mas o lugar não sai de nós. O povo de Deus que estava no Egito, saiu do Egito e vieram, chegaram no deserto, eles continuaram sendo o povo do Egito. Eles eram livres, mas continuavam escravos, porque a sua mentalidade precisa mudar. O Espírito Santo e a palavra de Deus são especialistas em mudar a nossa mente, fazer uma coisa chamada metanoia, mudança de mente. Não adianta de nada você mudar de geografia. Antes eu não frequentava lugar nenhum, agora eu frequento uma igreja boa. Se a sua mente não mudar, sua mente precisa mudar, seu posicionamento precisa mudar, suas palavras precisam mudar. Tem que parar de dizer que você é um cão morto. Tem que parar de dizer que eu não valho nada, eu não presto, eu não consigo, porque alguém fez você se sentir dessa forma. Alguém te fez sentir dessa forma e você pegou aquilo como verdade para a sua vida. Não. E aí o rei, ele nem responde a essa loucura. Olha o que Davi fala para ele, 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Então lhe disse Davi, não tenha medo. Olha como essa palavra é profética, né? O que Deus fala para nós. Não temas, não tenha medo, eu te farei sem falta beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Eu vou te restituir todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Alguém que chegou rastejando no castelo, agora vai sentar na mesa do rei para comer do pão do rei. Eu não sei se todos os dias dele em Lodebar tinha pão para comer, mas eu sei que agora ele tinha do melhor para comer. E aí o versículo 9 e 10 diz assim, e chamou o rei a Ziba. Quem era Ziba? Aquele servo que dizia assim, tem um aleijado lá. Ele chamou o servo e disse, eu dei ao filho do teu senhor, eu dei para o aleijadinho aqui, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, e você vai trabalhar as terras, tu, teus filhos, teus servos, e você vai recolher os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, vai comer sempre na minha mesa,
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, tinha bastante mão de obra para trabalhar para o pecado do aleijadinho, que estava lá perdido em Lodebar. Sabe o que eu aprendo com isso, gente? É que às vezes quando as pessoas se referenciam a nós, quando a gente está quebrado, a gente está destruído, a gente está no canto, a gente está em Lodebar, diz assim: ai, tadinha dela, ai, tadinho dele lá. Por fim, Deus nos honra a ponto de que quem falou começa a trabalhar em nosso favor. É o que aconteceu com Ziba. Ele apontou para ele e no fim estava trabalhando para aquele que antes estava destruído. Sabe o que Deus faz quando a gente entra na aliança? Ele pega você caído, Ele te levanta, Ele te restaura, Ele devolve para você aquilo que havia se perdido, e Ele diz ainda para você: mas você vai comer para sempre na minha mesa. E isso nos remete à ceia do Senhor. A mesa da ceia, quando é colocada aqui nos domingos pela manhã, é para lembrar você de que apesar de você ter passado por tudo que você viveu na sua vida, e está enfrentando lutas que são inimagináveis, mas Deus olha para você e diz assim: a minha mesa sempre tem um lugar para você. Você é meu filho, você é minha filha, e não importa quanto tempo você viveu num lugar de esquecimento, eu achei você. Sabe o que é lindo? É que dizem que aquela mesa real, ela tinha uma toalha tecida com o melhor dos tecidos, e todos assentavam-se àquela mesa, e aquela toalha cobria as pernas de todos. E naquele momento, junto à mesa do rei, não tinha ninguém deficiente, porque aquela toalha cobria e deixava todos iguais. E aquele garoto, filho de Jonatas, naquela hora era igual qualquer um dos filhos de Davi. E eu digo isso para afirmar a você que quando a gente chega em Deus, para Deus e vive em Deus, o teu passado não importa mais, porque a toalha da misericórdia de Deus te cobre e te faz igual a todo mundo. Todos somos iguais diante de Deus. Não existe maior, não existe melhor, não existe quem anda e quem se rasteja. E o melhor é que nós vivemos num tempo da graça. A única coisa que Davi pôde fazer por aquele homem foi restaurar suas terras, lhe dar dignidade, devolver o que ele havia perdido e lhe dar pão. No tempo da graça de hoje, Jesus pega você e Ele não apenas restaura tudo que você perdeu, Ele te devolve as pernas também. Ele te devolve, aleluia, Ele devolve para você o direito de andar. Ele te ensina a andar de novo, Ele te pega pelas mãos. E eu estou falando isso para algumas pessoas que se sentem aleijadas aqui. Eu estou falando isso para algumas pessoas que já estão rastejando há alguns dias. Ele te pega pela mão, te coloca de pé, te ensina a andar de novo. Ele vai restaurar você, Ele vai te levantar mais uma vez. E é tão verdade isso, porque alguns 1000 anos depois deste episódio aqui, Jesus está andando na terra. E Jesus está andando, e a Bíblia diz que enquanto o pessoal foi para Jerusalém, Ele virou o caminho e foi para Betesda. E quando Ele chegou em Betesda, havia ali um homem que há 38 anos esperava o mover das águas. Ele estava aleijado, e quando Jesus chegou para ele, disse: queres ficar são? E o homem então respondeu: como eu poderia, se não há ninguém que me lance nas águas, quando o anjo vem e balança as águas? Então Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. E naquele mesmo momento o homem levantou, pegou a sua cama e glorificou o Senhor. Por quê? Porque Jesus estava nos mostrando no Novo Testamento que Ele não apenas se compadece de você estar quebrado, Ele restaura você e te coloca de pé, para que você possa caminhar e a sua vida seja transformada por completo. Se coloca de pé comigo. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer
de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.